Os atributos mentais considerados analíticos são, em si, pouco suscetíveis à análise. Nós os apreciamos apenas em seus efeitos. Sabemos, entre outras coisas, que eles são sempre, para quem os possui, fonte do mais intenso prazer. Oi pessoal, eu sou o Rony, você está no canal Cabeceira e essa é a minha primeira resenha para 2023, esse ano que eu estou particularmente empolgadíssimo, afinal de contas esse ano, para mim, pessoalmente, vai ser um ano muito especial e eu tenho certeza que pro Cabeceira também. O que é melhor com essa cara? Nada. Eu vou casar. E nós já vamos abrir janeiro com o nosso primeiro mês temático. Para você que está chegando agora no Cabeceira, não sabe do que eu tô falando, é o seguinte: cada mês a gente escolhe um tema ali para reger os livros que a gente vai escolher. E durante janeiro nós vamos falar sobre livros de conto. E antes de eu entrar propriamente no livro que eu trouxe para vocês, eu preciso confessar para vocês que conto não é algo que me empolga muito dentro da literatura. Na verdade, sempre foi algo que eu tive um pouco mais de dificuldade de ler. Eu sempre preferi muito os romances ou até mesmo as novelas do que os contos. Se você não sabe diferenciar um do outro, a única coisa que muda é o tamanho da prosa, né? É a quantidade de páginas mesmo. Os contos, eles são muito mais curtos e por isso ele acaba não se aprofundando psicologicamente nos personagens. Isso tem algo que eu gosto em consumir histórias, independente de livro. Algo que eu gosto quando eu estou lendo, quando eu estou vendo séries, quando eu estou vendo filme, é de ter aquele apego, sabe? Aquela conexão com o personagem, de acabar o livro e eu ficar, tipo assim, com saudade. E conto acaba dificultando um pouco que isso aconteça. A Bia comenta um pouco sobre isso também no primeiro vídeo que ela lançou semana passada. Se você não assistiu, corre pra dar uma olhada. Mas eu preciso falar pra vocês também que em 2022 foi um ano que eu acabei lendo vários livros de conto, assim, sem perceber. No final eu tinha lido só livros de conto, acho que 4, e fora vários outros contos sortidos que eu li por aí. Eu gostei muito de alguns. Eu acho que eu tô começando a aprender a apreciar um pouco o conto, aprender qual que é o ritmo dele, o que difere um conto bom de um conto ruim, porque afinal de contas, antigamente pra mim todo conto era ruim. E hoje eu vou trazer pra vocês contos bons, eu prometo. E eu acho que coisa que tem me ajudado nesse processo é encontrar antologias, né, compilados assim, que façam sentido entre si. Porque existem contos que são completamente desconexos. Se você for, eu gosto muito do autor X, Machado de Assis, que eu amo. Tem lá, contos de Machado de Assis. E você pegar aquilo, vão ser vários livros ali que ele escreveu em épocas diferentes, com ele, enquanto escritor, um diferente do outro, não são livros necessariamente de uma mesma época ou que façam sentido ali entre si. E uma característica dos livros de conto que viraram os meus favoritos é que eles têm um fio condutor, assim. Ele tem algo que une cada um desses contos, né? No caso do livro que eu vou trazer pra vocês é o personagem. Os 3 contos vão ter ali o mesmo personagem. Mas tem livros que, por exemplo, não necessariamente vão ter, como, por exemplo, os livros de conto do Gogol, que eu já trouxe aqui pra vocês resenha no passado. Como que chama mesmo? O Capote e Outras Histórias. Ali é um livro completamente conectado pelo realismo mágico, pela cidade de Moscou. Contos da Lígia Fagundes Telles que eu li também são conectados ali em algum sentido. E isso me ajudou um pouco, então se você também não gosta de contos, talvez faça sentido para você começar buscando por compilados que componham ali talvez um mosaico maior, né? Bom, então vamos direto pro livro que eu escolhi, que é Os Assassinatos na Rua Morgue, do Edgar Allan Poe. Esse escritor, autor que com certeza dispensa legendas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Edgar Allan Poe ou até mesmo de alguma de suas obras sem saber que foram escritas por ele, porque afinal de contas a nossa cultura brasileira que consome muito, né, o que vem da indústria americana, tanto de filme quanto de livro. Enfim, a cultura pop faz um laço, assim, eu acho que a gente consome muito mais o que vem dos Estados Unidos, até mesmo do que o que é produzido aqui. E Edgar Allan Poe é, de longe, um dos escritores mais famosos dos Estados Unidos. Pra comprovar o que eu falo, o cara é do século XIX, e tipo assim, no final de 2022, a série Wandinha, que eu acho que foi a série mais famosa do Netflix, referenciou Edgar Allan Poe o tempo todo. Na verdade, a escola Nevermore, que a Wandinha participa, tem a Copa Allan Poe, que é tipo jogos ali, que quem ganha a Copa, a taça Edgar Allan Poe, ganha ali tudo. Saiu também no final do ano um filme em que o
Edgar Allan Poe é um dos personagens, é um filme que eu ainda não tive tempo de assistir, eu não me recordo nem o nome pra recomendar pra vocês, mas que eu fiquei super curioso depois que eu vi o trailer. E enfim, o cara ele é muito famoso por ser precursor em várias áreas. O Corvo, um de seus poemas, é de longe o poema de língua inglesa mais famoso de todo mundo, e eu duvido que algum dia alguém vai escrever algum poema em língua inglesa que vai bater o Corvo em nível de fama e de influência. E além de poema, o cara era um baita de um contista. Então eu acabei aqui de falar pra vocês que eu não sou muito fã de conto, mas Edgar Allan Poe, com todo esse renome, com toda essa fama e com todo esse status, construiu isso escrevendo basicamente somente conto. Na verdade, ele chegou a escrever um romance na vida dele, um romancezinho, que é meio que pra falar que escreveu, nem ficou tão famoso assim, quanto os seus contos, principalmente ligados ao horror cósmico e ao terror, a essas coisas sobrenaturais. É assim que Edgar Allan Poe é mais conhecido, mas não é esse tipo de conto que eu trago pra vocês. Algo que eu descobri também é que Edgar Allan Poe foi precursor no romance policial. Antes de Hercule Poirot e bem antes de Sherlock Holmes, existiu um homem chamado Auguste Dupin. O detetive que a gente vai ver aqui nos 3 contos que tem nos Assassinatos na Rua Morgue não é somente mais um detetive da ficção policial, e sim o pai de todos os demais detetives. O próprio Arthur Conan Doyle, que é o escritor de Sherlock Holmes, já chegou a referenciar Edgar Allan Poe em uma de suas obras, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Nesse livro que se chama Um Estudo em Vermelho, do Sherlock Holmes, que é o primeiro livro em ordem cronológica, é onde o Sherlock conhece o Watson pela primeira vez. Olha esse diálogo do Watson com Sherlock Holmes. É muito simples quando você explica, disse eu sorrindo. Você me lembra Dupin, de Edgar Allan Poe. Nunca pensei que existissem pessoas assim na vida real. Sherlock levantou-se e acendeu seu cachimbo. Sem dúvida acha que está me elogiando ao me comparar com Dupin? Observou. Em minha opinião, porém, Dupin era um sujeito muito inferior. Aquele truque de se intrometer nos pensamentos com um comentário oportuno depois de 1/4 de hora de silêncio é por demais aparatoso e superficial. Então aqui Arthur Conan Doyle ainda tira onda com a cara de Dupin, que é o detetive que nós vamos acompanhar então nesses 3 contos que a Antofágica muito bem compilou e trouxe aqui para essa edição única chamada Os Assassinatos na Rua Morgue. Vale constar, vale dizer que esses contos estão também em outros compilados, como por exemplo Medo Clássico, volume 1, da Dark Side, se eu não me engano. Ambos os contos estão lá, mas misturados com vários outros contos de terror, de horror e desconexos ali. Aqui basicamente o que a Antofágica faz é juntar esse universo específico criado por Edgar Allan Poe, onde não existe sequer o sobrenatural. Auguste Dupin, então, ele é um cara que ganha sua vida fazendo sabe-se lá o quê, porque afinal de contas ele não é detetive. Pelas pesquisas que eu andei fazendo antes de preparar essa resenha, o termo detetive nem existia nessa época, não existia uma pessoa que ficava ali responsável por desvendar mistérios, mas ele é um cara extremamente analítico, observador, inteligente. E aqui a gente começa então com o primeiro conto, que se chama Os Assassinatos na Rua Morgue, que é o que vai originar o título do compilado, do livro aqui pela Antofágica, e é um conto muito interessante. As primeiras páginas desse conto a gente vai ver basicamente um ensaio sobre o poder analítico. E aqui a gente vai ver um cara tentando analisar o poder da análise e tentando provar que simplesmente você tendo um bom poder analítico você consegue desvendar mistérios, desvendar enigmas e, enfim, resolver várias coisas na sua vida. E meio que para provar essa tese que é levantada pelo nosso narrador anônimo, porque afinal de contas em nenhum momento a gente sabe o nome do narrador, ele vai contar um pouco da sua história. Então esse cara que é um norte-americano, ele vai contar que ele precisou se mudar para a Europa, mais especificamente para a França. E um belo dia, em Paris, em uma livraria, ele conhece um sujeito um tanto quanto peculiar. O senhor, que posteriormente vira seu detetive, Auguste Dupin. E ali eles pegam um livro que ambos gostavam e começam a trocar ideia, e essa amizade vai evoluindo, eles voltam a se ver outrora, até que eles resolvem morar juntos em um apartamento em Paris para meio que dividir ali as despesas. E basicamente toda a história de Dupin nós vamos ver sob a ótica desse seu fiel escudeiro. Lembra muito Sherlock Holmes com Watson, que é o narrador de todas as histórias de Sherlock Holmes. A diferença é que aqui a gente não sabe o nome desse amigo de Dupin, né? Ele só vai contar basicamente
como que Dupin resolvia os casos. Os dois, então, ali vivendo naquele apartamento, levavam uma vida um tanto quanto reclusa do restante da sociedade, uma vida bem simples, e eles tinham também em comum o fato de gostar de ler os noticiários. E em um dia, então, Dupin pega o jornal e ele se depara com uma notícia um tanto quanto perturbadora e bastante trágica. Na rua Morgue, bem próxima ali onde os dois moravam, foram assassinadas mãe e filha dentro de um apartamento no 4º andar, de forma muito esquisita. Eu digo esquisita porque, primeiro, esse assassinato foi completamente brutal. A filha foi encontrada enfincada dentro de uma chaminé que basicamente não comportaria ali um quarto dessa filha. Tipo, o espaço não caberia. Então ela, para ser enfincada ali, basicamente todos os seus ossos estavam quebrados, ela estava cheia de hematomas pelo corpo, enquanto a mãe foi encontrada na varanda do apartamento, na sacada ali, decapitada, também cheia de hematomas. E o mais curioso disso tudo é que o apartamento estava trancado por dentro, ninguém viu, ninguém chegando. Enfim, começa então um caso bastante perturbador para qualquer pessoa, mas bastante curioso para Dupin. Esse cara que então começa a acompanhar o caso ali pelos noticiários, até que um dia ele resolve utilizar um de seus contatos dentro da polícia para pedir acesso à cena do crime, e ali ele começa meio que por conta própria, sendo simplesmente ninguém ligado ao departamento de polícia parisiense, nem nada do tipo, a tentar solucionar esse caso. E eu já adianto que o final é muito legal, é um daqueles contos que você nunca vai esquecer o final em toda a sua vida, sabe? Porque tem histórias que a gente vê e a gente fala, nossa, essa história é legal porque ela conta sobre isso, mas eu nem lembro no final quem que matou, quem... Gente, não tem como esquecer do desfecho desse conto. Eu acho que é o que mais pega o desfecho, que é muito legal, então, como ele resolve ali essa questão dos assassinatos que ocorreram na Rua Morgue. E aqui termina o nosso primeiro conto. Então nós vamos para o segundo conto, que se chama O Mistério de Mary Roget. E esse conto, eu acho que o mais legal acerca dele não é nem necessariamente a trama, mas sim o que tá ali por volta dessa escrita. Existiu em 1841, na vida real, um caso que aconteceu, e 1841 inclusive foi o ano em que Edgar Allan Poe escreveu e publicou numa revista Os Assassinatos da Rua Morgue. E existiu nos Estados Unidos, em New Jersey, um assassinato bem esquisito. Na verdade, uma moça chamada Mary Cecilia Rogers, ela que trabalhava ali em New Jersey em uma tabacaria e era muito famosa ali na região ali onde ela morava, por ser uma pessoa muito simpática, muito bonita, muito extrovertida, tratava bem todos os seus fregueses. E um belo dia ela avisa o seu noivo que estava de saída para visitar a sua tia. Desaparece, todo mundo começa a procurá-la e após 3 dias o seu corpo é encontrado dentro do rio Hudson. Acontece que esse caso nunca teve um desfecho. Então, no ano seguinte, querendo dar uma continuidade ali para as peripécias do Auguste Dupin, Edgar Allan Poe se inspira nessa história e eu diria que ele vai além de se inspirar, porque ele basicamente reproduz essa história, tirando ela ali dos Estados Unidos, levando para a Europa. Então, ao invés de acontecer em New Jersey, essa história acontece em Paris, e ao invés de acontecer da moça se chamar Mary Cecilia Rogers, ela vai chamar Marie Roget, e ao invés dela ser encontrada no rio Hudson, ela vai ser encontrada no rio Sena. Mas a história é basicamente o mesmo, o caso é esse, e aqui o envolvimento de Dupin com o caso se dá de forma diferente do primeiro, em que ele espontaneamente começa a investigar ali, tentando descobrir o que aconteceu. Aqui, dessa vez, um oficial da polícia lhe procura, já sabendo da sua fama por ter resolvido aqueles assassinatos da Rua Morgue, e pede ajuda com o caso. Ali ele aceita e basicamente o que o Dupin vai propor aqui é uma tese. Uma tese por quê? Porque afinal de contas, Edgar Allan Poe ele não queria dar por resolvido um caso, mesmo que ficcional, que fosse tão inspirado assim em um caso real. Principalmente que fosse assim... Ele escreve a história pouquíssimo tempo depois que o caso de fato aconteceu, então ele não queria ter essa pretensão de causar essa impressão de alguém que foi lá e resolveu, solucionou aquilo que a polícia dos Estados Unidos todinha não conseguiu resolver. Tanto que na história em si, na ficção aqui de Edgar Allan Poe, nesse conto, basicamente o que Dupin faz é chegar na polícia e falar: olha, eu tenho uma tese, mas eu não estou resolvendo esse caso. Estou propondo um olhar novo que a polícia ainda não teve sobre esse caso. E é assim basicamente o desfecho desse segundo conto, que se chama O Mistério de Mary Roget.
E aí, logo após ele, a gente vai então para o terceiro e último conto, que é o menorzinho aqui em tamanho, que se chama A Carta Roubada. A Carta Roubada foi postada em 1844, então o primeiro conto foi em 41, o segundo em 42 e o terceiro e último desse compilado em 44. Ali, o Auguste Dupin estava vivendo a sua vidinha pacata, até que um dia o oficial de polícia novamente lhe procura, dessa vez falando: cara, eu preciso falar muito sério com você, porque agora esse mistério que eu quero que você resolva tomou proporções muito maiores. Está envolvendo a coroa, está envolvendo a rainha da França. Então ele procura ali pelo Dupin pedindo ajuda, porque uma carta muito importante foi roubada dos aposentos reais, e esse documento continha ali informações que seriam uma catástrofe se fossem divulgadas ou se caíssem em mãos erradas. Mas dessa vez, como todos os contos de Edgar Allan Poe têm um quezinho a mais, dessa vez o mais estranho é que o oficial chega falando o seguinte: esse documento foi roubado, a moça viu quem roubou, entregou pra gente, a gente foi na casa, não achou a carta, e agora só o que nós temos é uma acusação vazia, desprovida de provas. Mas a gente sabe da confiabilidade da moça que o denunciou, então a gente sabe que tá lá esse documento, mas a gente não consegue achar, por isso que eu preciso da sua ajuda. E aqui Auguste Dupin não aceita esse caso pela primeira vez dentre esses 3 casos que ele soluciona. E o moço fala assim: mas se você aceitar, eu te dou então uma recompensa, e só assim então ele aceita. Então, algo que é curioso é que nos 3 casos ele entra de maneiras diferentes. No primeiro caso ele entra por conta própria, no segundo ele entra para ajudar a polícia, e no terceiro ele entra por benefício próprio, porque ali ele ganharia uma recompensa, e ele resolve brilhantemente o caso da carta que fora roubada dos aposentos reais. E aqui a gente termina as histórias de Edgar Allan Poe com ficção policial, e aqui a gente começa as histórias e os romances de ficção policial que vieram depois e que se popularizaram principalmente ali na persona de Sherlock Holmes com o Dr. Watson, mas que fazem parte já no imaginário coletivo, essas histórias, esse padrão que foi criado propriamente por Edgar Allan Poe. Ele criou esse padrão de resolução de problemas ali através da dedução, da lógica, do poder analítico, que logo depois vários outros escritores copiaram de forma brilhante e recriaram, digamos assim, talvez esse termo seja melhor, dando ali vida a outros personagens que estão até hoje nas nossas mentes. Edgar Allan Poe foi então um escritor muito famoso, muito legal, e que eu particularmente gostei bastante de ter tido contato com a sua escrita. Eu não sei se as demais obras de Edgar Allan Poe são pro meu paladar especificamente, mas ele é um cara que eu precisava ter acesso de algum modo, dada o tamanho da sua importância. E eu acho que começar pelos Assassinatos na Rua Morgue, levando em conta que eu gosto muito de ficção policial, foi o melhor caminho possível que eu poderia ter encontrado. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tanto quanto eu gostei de ler este livro. E se você ficou curioso, leia. Você não vai perder muito tempo, afinal de contas, uma vantagem de livros de contos é que são leituras rápidas. Eu acho que se você tem toque como eu, você não consegue parar um conto no meio. Como tem 3 contos, assim, você vai sentar, você vai ler um, outro dia você vai sentar, você vai ler outro, e rapidinho você mata um livro desses aqui, de 200 e poucas páginas. Também não deixe de me contar o que você achou dessa resenha, o que você espera desse livro, se você conhece mais alguma coisa de Edgar Allan Poe, também de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever caso você ainda não seja, e até a próxima. Tchau!